Esse é um dia muito especial, esse é um dia de começos. E eu tenho a honra de convidar para essa mesa o Piva e a Vivian. Essa é uma mesa preparada pelo Senhor. E eu queria, começando, para apresentar vocês, eu queria que vocês, em vez de eu dizer a Vivian isso, o Piva aquilo, que vocês pudessem dizer quem a Vivian é. Ai, que começo difícil, meu Deus! Começo difícil mesmo. É difícil a gente falar da gente, né? Eu posso dizer que eu sou uma mulher menina, uma mulher de 43 anos, com uma alma jovem, que conheceu o Senhor há 8 anos e tem vivido coisas extraordinárias em Cristo e que, de um tempo para cá, realmente tem carregado bagagens, né? Carreguei bagagens do mundo durante 35 anos, mas há 8 anos eu tive um encontro fundamental e minha vida mudou muito. Eu posso dizer que hoje a Vivian eu tenho 2 certezas absolutas. Eu não sei do que vai acontecer daqui para frente, muita coisa tem mudado, mas eu sei que eu sou filha do Altíssimo e eu sei que eu tenho entregado a minha vida a Ele totalmente, Ele está no controle. E essas são as 2 únicas certezas que eu tenho até aqui. Do futuro a Ele pertence. Uau! Muito bem-vindo à nossa mesa. Está na mesa. Obrigada pelo convite. E você, Piva? Obrigado pelo convite. Eu sou o Piva, tenho 29 anos. Eu trabalho hoje na igreja que eu congrego, em Alphaville. E eu trabalho com audiovisual. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com audiovisual. Eu sempre tive um sonho, mas eu achava que nunca ia ser possível, pela realidade onde eu cresci e tal. E aí, por ter essa oportunidade de eu ser voluntário na igreja, eu falei, não, eu quero aprender, óbvio. E aí, do nada, apareceu, você quer trabalhar aqui? Eu falei, tá bom. E eu tinha largado o emprego um mês antes, eu trabalhava como design. E eu falei pra Deus, eu quero me dedicar mais na obra. Tipo, deu um mês certinho, apareceu a oportunidade, eu fui lá, comecei a trabalhar na igreja, comecei a aprender. Tudo eu aprendi lá, tipo, não precisei fazer curso fora e tal. Foi tudo na igreja mesmo. Então, esse é um tempo que o Senhor preparou, porque a gente vai se conhecer nessa mesa. Sim. Né? Talvez vocês não saibam a minha história, e eu não sei a de vocês, e a gente vai descobrir todos juntos. E como é que a gente chegou aqui? Como é que foi essa convergência da gente estar aqui? Eu tenho o privilégio de fazer um curso do qual a Vivian faz parte também. A gente estuda a Bíblia às 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, de segunda a sexta. E aí eu fui para a Estância Paraíso num dia do calendário de Deus, né? A gente estava lá no dia da Reforma Protestante. Não é o dia que o mundo atribui a nenhuma festa das trevas. E era o dia de uma reforma. Eu estava chegando em Belo Horizonte, na Estância, lá em Sabará, e a Vivian estava saindo. E aí a gente conversou e foi, sei lá, eu nem me lembro exatamente como que foi. E ela falou, mas você me fez um convite, pediu para que o meu filho Miguel, que ama audiovisual, se um dia ele podia ir visitar vocês. Eu nem sabia direito, porque eu só via ela servindo no audiovisual do nosso curso. Eu nem sabia que igreja ela trabalhava. E eu esqueci, Piva, disso. Eu verdadeiramente, eu nem me lembro de ter pedido isso para ela. E aí ela me ligou 2 semanas depois de eu voltar, e a nossa casa tendo uma reforma e muitas coisas acontecendo. E aí ela falou, olha, o Espírito Santo tem dito. Como foi? Na verdade, Fala mais pertinho aqui. A gente se encontrou na recepção, eu tinha terminado o que eu fui fazer na Estância Paraíso, você estava chegando para começar o seu seminário, e a gente se encontrou ali alguns minutos na recepção, batemos um papo, e você me falou, Vi, será que algum dia a gente consegue levar o Miguel, né, para conhecer o audiovisual da igreja, da denominação que você congrega? E eu falei, eu não sei como funciona, mas eu vou ver. E a gente se fala. E passou, fui embora, e 2 semanas depois o Espírito Santo me tocou e me fez lembrar que a gente tinha tido essa conversa. E eu fui servir em um domingo, que na verdade eu não trabalho lá, o Piva trabalha, faz parte do staff. Eu sou uma das voluntárias da casa, com muito prazer. E eu lembrei que eu tinha falado contigo sobre isso. E falei, vou ligar pra Ana, porque esse domingo dá certo, as agendas batem e a gente consegue levar o Miguel. E aí vocês foram nesse domingo de manhã, foi um prazer. E foi tão surpreendente, porque isso é sobre encontro, né, Piva? Né, Vi? Ela me falou, pode trazer eles aqui? Eu, óbvio, tipo, não precisa nem pedir. Eu fico até constrangido com o pessoal perguntar, pode trazer alguém aqui? Eu falei, não, tem que trazer. Não tem necessidade de pedir, sabe? Tipo, acho que quanto mais a gente mostrar como a igreja funciona nessa questão, a forma também da pessoa ver, igual como eu fiz. Eu aprendi porque eu olhei na igreja e falei, nossa, é possível fazer aqui. Eu não preciso ir lá fora. E como aprender. foi? Você vem de um lar cristão? Como foi? Minha mãe acreditava em Deus e meu pai, só que a gente não tinha o costume de ir pra igreja. Eu lembro que eu ia criança. Acreditava, mas não tinha nenhuma... Não ia pra igreja.
A meio que eu cresci assim. Eu fui me converter mesmo com 14 anos. Mas, tipo, nesse tempo foi só doideira. Até os 14? Até os 14. Porque a gente morava no... Você vem de São Paulo, você é de São Paulo. Sou de Osasco aqui. Aí eu morava... Você é de Osasco? Moro ali no Munhões, no Mar Júnior. Tem alguma coisa nesse lugar aqui, gente. Moro Nós no vamos descobrir. Munhões. Aí Não sabia, eu não eu moro ali sabia. na área livre, né? Que é a favela. E aí, tipo, na minha infância foi bem complicado ali. Porque era, tipo, praticamente naquela época não tinha organização criminosa, então era um dono, então todo final de semana alguém vinha, tentava invadir ali. E meio que, tipo, acordava várias vezes de madrugada, tipo, com troca de tiro e tal. Tinha que correr pro canto mais longe da viela e tal. Então, minha infância inteira foi assim, ir pra escola, tipo, ter que passar por cima de cadáver, assim, e achar isso normal. E pra minha infância isso era normal, porque também não tinha base cristã, só que minha mãe sempre ensinava. Tipo, ó, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente mora aqui, mas a gente não é essa realidade. Então, não vamos se misturar com isso. E cresci de boa com isso, só que não tinha nenhuma base cristã nem nada. Era só esse ensinamento que foi passado, né, de geração em geração. A geração da sua família estava lá, quantas gerações? Não, Avós? a gente foi a primeira só. A gente foi a Vocês primeira. chegaram. É. Vocês são daqui mesmo, desse estado de São Paulo? É, Ou vieram de outro minha lugar? mãe veio do Piauí com 18 anos e meu pai era do interior de São Paulo. Ele veio pra cá também, tipo, criança também. Veio pra Osasco também. E aí, os seus pais cresceram nessa comunidade? Não, meus pais cresceram... Minha mãe cresceu no Piauí, veio pra cá jovem. E meu pai morava no Munhões, mas não nessa comunidade. Aí, quando eles se juntaram, não tinha muito pra onde ir. Essa foi a opção mais fácil, né? De eles ir. Você sabe que a gente assistiu esse final de semana? Aliás, quero muito convidar que vocês assistam. A Companhia Nissi, eles fizeram um espetáculo. Todos são maravilhosos, né? Todos Todos, assim, parte técnica, parte artística, parte espiritual. E sábado foi a estreia. E a história do Jardim Ângela e de uma comunidade. E a Simone foi com a gente. E ela cresceu numa comunidade. Então, não é o meu referencial. Eu não cresci, eu pouco vi. Mas quando você for falando, como é necessário que as pessoas entendam que essa realidade... E aí, no espetáculo do Filho Pródigo, tinha as duas realidades. As pessoas de outros comandos e as pessoas que oravam. E é tão bem contado, e é tão importante, porque no dia seguinte, a Simone foi lá na comunidade onde ela cresceu. E ela é do Piauí. E ela também é do Piauí? É, do interior do Piauí. E quando a gente foi no FIC, tinha um dos filmes que foi premiado, que tinha aquelas casas de pau a pique, sabe? Aquelas que são de barro. Sim. E ela falou que a família dela veio para São Paulo, porque lá eles viviam na extremíssima pobreza. E que chegaram aqui e que a pobreza era de outra forma. Sim. Então, e aí a gente convidou ela para assistir, e eu nem sabia direito do que eles iam... Nem sabia. Filho Pródigo, para mim... A gente associa outras coisas. E foi tão lindo de assistir, porque na verdade, é a história do Kaique. Ele veio do Jardim Ângela. E aí você vê assim, eu não vou contar nem para dar spoiler, mas vale muito a pena. A Maria Clara, nossa filha, fez uma caravana, a gente foi com 30 pessoas. Que legal. E aí você pode ter um acesso, e é bacana porque a Maria Clara tem feito isso a cada novo espetáculo da Companhia Nissi. Mesmo pessoas dentro da igreja têm muito pouco acesso. Acham que o teatro é caro, que o cinema não isso, não aquilo. Então, quando eu vejo você, enche meu coração de gratidão. Porque não é sobre oportunidades ou portas abertas. Então, faz muito mais sentido você ter recebido o Miguel do jeito que você recebeu. Porque só pode dar quem já recebeu. Sim. Você abriu os braços, não era nem pela estrutura, que é extraordinária, não. E você percebeu em algum momento que o meu olhar cruzou com o teu ali, e você... Você não estava ali porque você tem... Ah, sim, temos aqui essa estrutura, eu estou... Não, ali você olhou e olhou para o Miguel e você recebeu você pequeno. Eu sentia isso, sabe? A gente começou ali, tinha uma TechPix, tipo, há 6 anos atrás. Então, tipo, o que a gente tem lá hoje, pra mim, tudo bem. É Deus abençoando, só que pra mim não muda muita coisa. Porque o mais importante não é a estrutura em si, né? Como a gente lida com as pessoas. Igual eu falava com a Vivi, eu sou muito direto. Então, eu sou muito frio, então sempre a pessoa vai falar, eu vou responder já direto ali. Porque esse é meu perfil. E ali na igreja eu fui aprendendo, não, tô lidando com pessoas, tô lidando com máquinas. Então, preciso aprender a lidar com como aquela pessoa é, como ela vai aprender a mexer no dia a dia ali no equipamento. Então, preciso aprender a lidar com isso. Isso foi me moldando totalmente o meu caráter, de como tratar melhor as pessoas, igual eu falo pra ela. Eu tive um diagnóstico tarde, mas eu sempre
sabia, tipo, sempre desconfiava que eu tinha autismo. Aí com 28 anos eu acabei descobrindo que tinha autismo e TDAH. Aí ela fala, eu nunca vou imaginar. Aí ela falou, nunca imaginei que você ia ser assim. Eu falei, porque eu tive que mudar muito, tive que aprender muito. E o que me ensinou isso foi a igreja. Hoje eu falo, a arte mudou minha casa, porque eu comecei a aprender design de madrugada, porque eu falei, eu achava legal, eu falei, vou aprender. E aí isso virou meu trabalho, meu irmão começou a ver também, e ele começou a fazer faculdade, ele entrou na área. Mas peraí, vamos voltar 2 casas pra trás, né? Como você lá, pulando os cadáveres, e uma mãe que orando por você, fala, a gente tá aqui, mas essa não é a nossa realidade. Como Jesus te encontrou? Hoje eu posso falar, né? Mas ali Depois Deus eu quero sempre, saber você, tá? Deus sempre colocou a mão, porque a nossa casa era numa viela que era... Sempre as vielas são pequenas lá, mas era numa viela que... Na frente da minha casa era um pouco maior, então o pessoal trocava tiro ali. Ele, tipo, era meio que um triângulo assim, então dá pra trocar tiro, era mais fácil pra eles. E minha casa era de madeira. Hoje eu falo pra Deus, não faz sentido nenhum tiro nunca ter pegado na minha casa. Meu Tipo, Deus. se o cara usava ela de proteção, sabe? Não faz sentido. E ali eu já vi que era a mão de Deus, já sempre cuidando. E aí sempre tinha alguém. A chavinha que mudou, que eu tava no 3º ano do ensino médio, uma professora falou, vai ter um negócio na igreja. Nem ia pra igreja nessa época. Você não quer ir, não? Aí ela chamou meu irmão. Aí eu falei, meu irmão vai, então eu vou. E aí lá a gente teve um encontro com Deus. Olha como o ministério infantil é fundamental. Fundamental. Porque muitas pessoas, eu já escutei ao longo da minha caminhada, que muitas crianças chegam às vezes porque não têm o que comer. Sim. Os pais do meu... E muitas vezes vão pra se alimentar. Sim, literalmente, alimentar o corpo físico, espiritual. Os pais do meu genro, que foram pastores, presidentes, esse que acabou de ligar pra gente no vídeo chamando. Eles moravam na aclimação, tinham 7 e poucos anos, eles iam porque não tinham o que fazer. E começaram e se tornaram pastores presidentes. E assim, uma mudança. Sim, e aí? Desculpa. No meu caso, eu fui... Acho que tinha 14 anos na época. Eu já tava tendo muita crise, tipo, de não me entender, não saber como é que eu lidava com as coisas. Sua família não sabia nem sobre o dinheiro, nem... Não, porque eu meio que comentava sobre isso, nada a ver. Na época nem se falava sobre autismo, nem nada. E aí eu achava muito estranho, muitas coisas faziam sentido, outras coisas não. E aí meio que eu fui aprendendo tudo sozinho. Aí nesses 14, 15 anos comecei a ter muito conflito interno. Foi onde eu comecei a entender, hoje eu tenho consciência de que era a ausência de Deus, sabe? E aí comecei a falar, mano, tento procurar, eu não consigo preencher esse vazio. Aí quando ela fez esse convite, eu falei, eu vou, tá bom. E aí lá, nesse final de semana, na antiga igreja que eu era, que eu tive um encontro com Deus, aí eu comecei a ver, falei, caramba, é isso aqui que tava faltando. E aí nessas Deus começou a mostrar um monte de coisa, tipo, beleza, você precisa ir por esse caminho, você precisa resolver tal coisa. E aí eu fui resolvendo sozinho esses conflitos Sua família internos. foi ou você foi sozinho? Fui eu e meu irmão. Meu irmão. Seus pais ainda aí não? Meu pai se converteu também, minha mãe é convertida, mas ela não vai muito na igreja, mas ela, tipo, todo dia fica orando, vê ministração. Aí o processo com ela é um pouco diferente. Uhum. Mas aí em casa hoje é eu, meu irmão e meu pai. Aí minha irmã não vai e minha mãe fica... Você mora com seus pais ainda? Moro com minha mãe. Com minha mãe e com a minha irmã. Vocês saíram, não estão mais na comunidade? Ainda a gente tá lá. Meu irmão, na mesma casa? Meu irmão conseguiu sair, tá. Só que a gente conseguiu reformar. Sim, essa moça que foi com a gente, ela mostrou... Olha, minha casa era de madeira. Agora estão todas as casas de cimento e tal. A sua também? Eu fico brincando que era a casa de madeira, que era igual do fábrica de chocolate. Cada ano ela ia entortando mais, assim. Aí a gente ficava brincando com isso. Puxa, mas então você vive com contrastes de vida muito grandes, né? E ainda mais eu trabalho em Alphaville, tipo assim, todo dia, tipo, vou pro trabalho e volto na realidade, né? Então, tipo, é gritante. Você hoje é um funcionário integral, além de servir, você trabalha. Sim, ele é staff mesmo da igreja. No audiovisual da igreja. E o que faz? Qual é a sua função? Lá eu meio que eu cuido da transmissão, tipo, eu tenho que fazer de tudo pra rolar. Então, desde parte de computador, VMix, áudio, tem que estar tudo coordenado ali. Mas eu já operei muito câmera. É que hoje eu fico mais coordenando mesmo. Não, gente, isso pra mim dá vontade de dar um grito de gratidão, sabe? Através dos olhos dele, chega na casa das pessoas. Nossa, isso eu fico com medo demais, porque eu sinto o maior peso disso. Não, irmã, é ele Jesus. É literalmente o braço ali que faz funcionar a coisa. Ô, Piva, isso é lindo demais. Vamos pôr isso ali. E como é que o autismo entrou nessa sua história aí? Como é que você percebeu? Pô, eu sou um pouco diferente. Percebi na adolescência. Só que eu não sabia o que era, mas eu sabia que tinha uma coisa de errado. E ter um diagnóstico dá um alívio, não? Nossa, tirei um peso das costas. Tipo, se eu tivesse que ter um diagnóstico mais cedo, seria mais fácil ainda a minha vida.
Na adolescência eu tive muito problema com aceitação, tipo, não entender como eu era pro mundo e como o mundo reagia. Então eu tive muito empecilho com relacionamento, que é o que mais tem problema no autismo. Então eu não sabia lidar com pessoas, com amizade, nem com minha própria família, nem comigo mesmo. E por isso que você falou, a igreja me ensinou a lidar, não são números, não são É, que Deus robôs, comigo né? sempre é muito direto, porque eu sou assim, aí Deus falava, tipo... É um raciocínio específico, Igual eu né, falei o pra autismo. Vivi, chegou uma época que eu não gostava de pessoas. E eu falava isso, mano, eu odeio pessoas. E aí Deus falou uma hora assim pra mim, o reino é pessoa, você quer fazer o quê? Você quer sair ou você vai ficar? Aí eu falei, não, tá bom, vou aprender a lidar com pessoas. Aí eu comecei a buscar sobre linguagem corporal, de falar, beleza, como eu preciso me comunicar com as pessoas? É isso, eu vou fazer isso. Então meio que eu fui no... Meio que eu não consegui no automático, eu tinha que ir programado. Então, pensava em como fazer. E no começo era cansativo, tipo, ter que conversar com alguém pensando o que eu ia falar, o que ela ia responder e tal. Aí eu ficava nessa. Hoje, pra mim, já é mais natural. Eu já faço há um tempo, então já acostumei. Igual, mas, tipo, ela fala que Você já gosta de pessoas? Gosto, claro. Gosto. Mas eu gosto de ficar muito tempo sozinho. Eu vou para recarregar Não, energia. porque na verdade o autismo tem uma coisa muito específica, que é um mundo que as outras pessoas não conseguem muitas vezes compreender. Sim. Nem eu compreendo, às vezes. Mas é muito legal. Aí você chegou a fazer terapias e ser Não. assistido, nada? Não, porque eu já Aí eu tenho pessoas descobri muito ano legais para te passado. apresentar. E como você falou, vou fazer uma avaliação neuropsicopedagógica. Como foi seu processo de diagnóstico? Eu fiquei praticamente minha vida inteira. Tipo assim, não, bate, muita coisa bate. E aí tinha uns testes na internet, que é aqueles testes pré, né? Tipo, sei lá, de 40. Eu tinha que fazer 40 pontos. Tipo, o meu passava 47, 50. Aí eu falava, não, provavelmente vai dar. Aí, quando eu entrei nesse trabalho lá, tem convênio, eu falei, agora eu vou fazer. E aí eu fiz, mas tipo assim, já sabia que ia dar. Aí eu fiz junto com o TDAH, porque tinha uma amiga minha que tinha TDAH, e ela falou, você tem algumas características, também já aproveita e faz. Aí fez também, deu positivo. O que mudou? O peso saiu assim nas minhas costas. Porque eu falei, é isso. E aí comecei, aí entra o hiperfoco, eu comecei a estudar muito sobre psicologia. Do que era que causava, o que era autismo, o que era TDAH, questão hormonal. Tipo, porque eu tinha um pico muito alto, tipo, tá de manhã feliz, à tarde tava mal depressivo. Eu falava, mano, tipo, que eu sou um bipolar? O que eu sou? Aí comecei a entender que era característica do TDAH, que ele desorgulha seu hormônio e tal. Aí eu falei, agora a vida ficou mais fácil. Então, isso é muito legal conversar sobre isso, Vi, porque... Muito importante, né? Muito importante, porque hoje as pessoas falam assim, agora todo mundo tem autismo, agora todo mundo tem uma rótulo. Não. Existe muitas pessoas, a saúde mental é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado dentro das igrejas, né? Sim. Ao nosso redor, porque as pessoas estão um pouco descompassadas. Então, quando você sabe o que é, tem uma pessoa que é só distraída, que tá... Ela não tem autismo, ela não tem TDAH. Você não pode se apropriar de uma coisa que não é sua. Mas quando é seu e você tem condição de ter uma terapia que te ajude, nossa. Por exemplo, na síndrome de Down, é visível, tá nos olhos, tá no fenótipo. É físico, né? Um autista não. Exatamente. E é muito mais desafiador. Ele deve ter passado coisas, por isso, coisas de internas, né? Porque ele próprio não... Eu tava comentando com a Vivi esses dias, tipo, a palavra que eu mais ouvi sobre mim, que eu era estranho. E nem eu entendia. Olha que peso. Isso que eu ia falar. E o quanto isso marca a vida de uma pessoa, né? O quanto isso marca a vida de uma pessoa. E o quanto pode influenciar na fase adulta. Isso é muito sério. E aí você vê como é que as coisas são. E por eu não gostar de me socializar muito na época, adolescência, eu começava a ficar acordado a madrugada inteira. E aí onde eu comecei a gostar de filme, porque não tinha nada que fazer. Na época não tinha computador, não tinha nada, era TV, eu ficava assistindo filme na Globo, de madrugada. E aí tenta assistir filme, eu falei, que legal, tipo, quero aprender um dia a fazer isso aqui, vou trabalhar com isso daqui. Você tinha esse sonho? Sempre. Só que foi do nada também, não sei de onde que surgiu. Gente. De tanto assistir, assim. Eu sempre tive curiosidade de aprender as coisas, então... Sei lá, se eu tô aqui no podcast a primeira vez, eu vejo tudo as câmeras e falo, nossa, que interessante. Como é que funciona? Aí eu vou... Quero ir É hiperfoco. um outro tipo de raciocínio. Aí só que o meu eu aprendo e depois já era, eu quero ir pra outra. O meu fica sempre trocando. E aí o cinema era uma coisa que você falava assim, poxa, daqui você conseguia, daquela casa que era numa viela, que era um triângulo, você conseguia que eu imaginava, viajar e ir pra lugares que você nem imaginava. O que me marcou foi a Harry Potter. Porque eu conseguia sair da realidade ali. É besta falando, mas eu conseguia sair da minha realidade. Porque o Harry Potter era assim, né? Tipo, ele ia pra escola,
Que na casa dele, com os tios, era tipo, totalmente opressão. Nunca assisti, você acredita? O tio dele tratava ele mal e tal, como se fosse um empregado. Ali ia pra escola, na escola era tipo um rei, porque ele tinha história, a família dele era importante lá na escola. Então, tipo assim, ele sai da realidade. Pra mim era praticamente a mesma coisa. Falava, preciso achar alguma coisa pra sair da realidade. E aí eu usava a igreja pra isso. Porque pra igreja era outro cenário, todo mundo me conhecia, eu era tipo, legal, todo mundo gostava de mim. Ia pra casa, com aquela realidade já era diferente, entendeu? E aí isso foi mudando nessa E que os seus pais sabiam lidar com essa questão que você... Não, Que hoje você, que não era acho- nada de esquisitice não, nem porque na estranheza. família também todo mundo é na sua. E aí, tipo, hoje meu irmão fez o diagnóstico, há uns meses atrás, também deu positivo, meu irmão mais velho. E aí a gente fica brincando que se meu pai fazer também vai dar. Tipo. Então todo mundo vai, tipo, todo mundo é na sua. Então a gente não falava muito sobre essa questão, tipo, pessoal, tipo, nada emocional, sabe? A gente não tinha muito esse papo. E na igreja você encontrou ajuda? Depois que eu tive o diagnóstico, sim. Que aí passei por umas coisas bem pesadas, questão emocional, que foi o meu maior problema na vida inteira. Esses conflitos internos. E aí lá na igreja tem um ministério chamado Cure, Uhum. que é a libertação e tal, cura. E aí teve uma época na minha vida eu tava muito mal e eu falei pra Deus, tipo, Deus falava pra eu ir fazer nessa edição que eu fui. E aí eu falei, não tô afim de fazer, porque eu tava muito mal, tinha acabado de terminar o relacionamento, aí veio uma bola de neve, um monte de coisa, gatilhos antigos e tal. E aí eu falei pra Deus, tá, eu vou na sexta-feira, mas se sábado à noite, quando acabar, não mudar nada, no sábado à noite eu já saio de lá e me mato. Tipo, já tava nesse nível. E aí, tipo assim, foi um final de semana que mudou minha vida totalmente. Que ali Deus mostrou, ó, seu problema emocional é isso, você precisa resolver isso, você precisa liberar perdão pros seus pais. Por quê? Por causa da minha infância que eu tive. E eu meio que internamente ocupava meus pais pelaquela realidade. E aquilo ali travou meu emocional a vida inteira, eu nem sabia. E aí eu cheguei pros meus pais, pedi perdão, eles também nem imaginavam, tipo, disso. E depois daquilo ali, minha vida mudou totalmente. Uau. Totalmente. Tipo, me sinto outra pessoa, literalmente. Pronto pra contar novas histórias no cinema. Então, e aí eu acho legal é disso. Que eu quero trabalhar com cinema um dia pra mostrar esse lado, tipo, de como Deus faz as nossas vidas, tipo, de conseguir levar, nem que seja em alguma cena, tipo, aquela pessoa fala, nossa, eu senti algo diferente aqui, sabe? Igual, uma vez eu fui no cinema assistir um filme de terror e eu senti a sala muito pesada, espiritualmente. Muito pesada. Que deu 5 minutos, eu falei, mano, preciso ir embora daqui, não aguento ficar. E ali eu senti, cara, se o pessoal consegue fazer isso dessa forma, por que a gente não pode fazer também pra Deus? Tipo, de o cara entrar no cinema, ele sentir a presença de Deus ali, mesmo que seja um filme neutro, sabe? Falando do dia a dia de alguém, do cotidiano, alguma história, e ele sentir a presença de Deus através do filme, através de alguma fala. E aí eu fui entendendo que o audiovisual pra mim é esse caminho, sabe? Eu consegui ministrar, ser um pregador, sabe? Missionário através do audiovisual, de filmes, de qualquer outra coisa. Eu tô diante de um diretor. Amém. 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 Já sei que eu não vou ser um bom roteirista, mas diretor é um caminho. Não, irmão. Porque você mostra o que as pessoas não enxergam. Você vê pelas tuas lentes o que eu não vejo. A tua perspectiva do autismo é uma realidade que poucas pessoas entendem. É uma maneira, a gente pode falar grande angular, plano fechado. Você tem uma lente que só você tem, né? E que pessoas vão precisar escutar e entender cada vez mais. Então, eu acho essa sua trajetória, começa a escrever aí, vou te ajudar, porque as pessoas precisam entender que apesar de você permanecer no seu ambiente, Deus mudou a ambiência. Sim. Não, você é a média de 5 pessoas. Ok, você está lá com todas as pessoas que você conviveu. Seria muito fácil Jesus tirar, mas ele está te deixando lá no confronto. Olha, aqui tem o PIB da Alphaville mais alto e você volta para tua casa e você sabe aqueles caminhos que você já percorreu. Deus me colocava em lugares ali que eu falava, mano, por que eu tô aqui? Tipo, com pessoas famosas. E a pessoa me chamar pro ciclo social dela, de, preciso de tal coisa. Eu falava, por que essa pessoa tá me pedindo minha ajuda? Tipo, se ele soubesse quem eu sou, tipo, minha realidade, não, cara, nunca. E aí, sempre eu ficava quieto assim, e Deus falava comigo, você tá aqui, mas, tipo, só quero te mostrar onde eu posso te levar. Tipo, isso aqui não é nada, sabe? Isso aqui, não acho é que isso aqui é nada. muito. Aí eu começava a ver que as pessoas eram pessoas normais. Eu ficava, caramba, que interessante. Então, eu posso te dar esse testemunho, sabe? Eu cresci na minha infância, como meus pais eram da televisão, do cinema, e eram as pessoas que todo mundo, assim, tinha apenas 3 canais, né? E os meus pais trabalhavam, minha mãe trabalhava nos 3, e era jornalista e fotógrafa e tal. E aí a gente... Sabe quando as crianças... Você vai trabalhar, então deixa todas as crianças numa casa de uma pessoa? Então era a casa do Roberto Carlos.
E ele, pra mim, era só o Roberto Carlos. Ele não era, uau, Roberto Carlos. E eu cresci entendendo que todas as pessoas são pessoas normais. Nossa, mas essa pessoa é famosa. Famosa quem? Entende o que eu quero dizer? Assim, não é sobre pessoas, não é sobre dinheiro. E eu não estou fazendo assim por causa... Porque Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Exatamente. A grandeza e a nobreza que você recebeu, o meu filho Miguel, não é dessa terra. Você nem sabia quem a gente era. E o que eu mais amo é que não tem esse dar lá, toma cá, sabe? Eu vou fazer isso porque você pode me dar aquilo. E eu não tô fazendo... Entenda bem uma coisa aqui, assim, isso não precisa nem ir pro ar, mas eu tô falando do coração na mesa. Eu não te convidei para estar aqui em retribuição das portas que você abriu. Não foi sobre isso. Porque você tem um caminho a percorrer no cinema cristão. Amém. 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 Quando eu tive com os irmãos Kendrick, aqueles que fizeram a Forja, sabe? Eu fui na masterclass deles. E a gente ficou lá 9 horas no Rio de Janeiro. Com todas as... Eu falei, meu... E eles não deixaram em minuto nenhum aquilo ser uma reunião técnica. Era uma reunião... Foram 9 horas de culto. Foram 9 horas de falar assim, olha, o que o Senhor quer. E os caras vieram numa cidadezinha pequenininha. E em inglês, você sabe que eles falam um inglês puxado, como se fosse um inglês caipira aqui da gente, sabe? E Deus abriu as portas. Quem fez aquela senhora do quarto de guerra, ela nunca foi atriz. Caramba. Aí, e eles foram contando quem são as pessoas. E a gente fez a parte do Miguel Nagli, que você conheceu, que fez Metanoia. Ele fez a preparação dos atores. E ele fez o filme aqui agora que ele acabou de ser. E a gente foi contando, orando junto durante todo o percurso. Foram 28 diárias. E eram sets de filmagem completamente espirituais. Então, quer bebais, quer comais, fazer tudo para a glória de Deus. Eu não tenho dúvida que o Senhor vai te preparar. Aqui, pena que a time não está aqui, mas você vai conhecer a time. Aliás, a time congrega na tua igreja. Eu nem sabia. Eles também, aqui, ó, essa turma toda também é da sua igreja. Caramba. A gente vê os cultos por causa desse moço aqui. E ela tem um negócio de cinema. Ela é atriz, mas... Time, né? A time. Sim. Mas, além de tudo, ela quer levar o cinema cristão, a arte, o resgate da arte. E você, moça bonita, como é que você chegou no audiovisual? Como que Jesus te encontrou? Eu só queria fazer um adendo sobre a história do Piva. A gente estava conversando outro dia, indo almoçar e batendo papo, né? E eu falei para ele, como é interessante, acho que é importante a gente falar aqui, o quanto a história dele é bonita e emocionante. Não quero chorar, Fala mais pertinho. mas o quanto é importante a gente saber que não importa o meio, né? Não. Importa aquilo que você tem dentro de casa, que foi o que eu falei do exemplo dos pais dele, dizendo para ele a todo momento que ele não era aquilo que ele vivenciava ali. Ah, que lindo isso. E então, quanto, na verdade, a força de vontade das pessoas de quererem galgar voos mais altos, né? Degraus mais altos, e o quanto é importante que a gente tem dentro de casa e não necessariamente o meio onde a gente vive. E a mesma coisa eu falo da questão de levar isso para a esfera do ministério onde a gente, da igreja onde a gente congrega, que não importa, não é sobre estrutura. Graças a Deus, o Senhor vem abençoando, a gente vem vivendo coisas extraordinárias na nossa denominação, mas é sobre coração, é sobre como a gente trata pessoas, sobre as coisas que a gente presencia lá. Quantas e quantas vezes a gente já viu pessoas no chat do online, da transmissão ao vivo, a gente já pôde presenciar pessoas dizendo que estavam ali para se matar, e que deixaram de tirar a própria vida naquele minuto porque tiveram acesso ao link do online. Então é sobre isso, eu queria reforçar, é sobre isso, sabe? Não é sobre estrutura, não é sobre pessoas, não é sobre nome, não é sobre nada disso, é sobre realmente corações e caminhos que se encontram com o mesmo propósito, para glorificar o nome de Deus. Glória a Deus, é isso, exatamente isso. Quando a gente deixou o Miguel lá com você, e eu vi aquele monte de coisas, eu falei, nossa, Jesus está voltando a história, como se fosse o tempo de rebobinar a fita. Eu falei, nossa, eu já vi isso, eu já vivi isso, só que não é sobre mim, era o Miguel. E você foi tão acolhedor, e foi tão demais aquela foto a equipe fez toda questão de... Só que você, no seu lugar de liderança, você contagiou todos eles. Claro que era Jesus ali, eu tenho certeza disso. Mas, de repente, e aí eu fui acompanhando, ela foi nos levar no
Ó, vou mostrar o lugar de vocês. E quando eu vi ela subindo, sabe? Quando eu vi você subindo como mulher. Ali pra câmera, pra começar. A câmera tava num praticável, assim, mais alto. E era tudo muito novidade. Eu tinha acabado de vivenciar aquilo. E eu tava, assim, como se eu estivesse em carne viva. Jesus falou assim, eu vou curar as feridas da onde você não quis voltar. Eu vou te trazer de volta. Eu falei, ai, Deus. E aí eu vi você como mulher subindo ali. E não é sobre empoderamento. É sobre o poder de Cristo. Ele põe. E aí eu falei, nossa, as pessoas não sabem quem tá atrás da câmera. Tem a mínima ideia, exatamente. Não sabem a sua história. E ontem a gente estava lá a gente às terças-feiras tem um grupo de audiovisual que nós intercedemos. São poucas pessoas. Tem muitas pessoas no grupo, mas poucas que vão. E aí tinha uma história de uma mulher abrindo o coração dela. E não era sobre o audiovisual, é quem está lá atrás do audiovisual. Porque senão é tudo muito fake. Vai câmera, vai luz, vai ação, e você... Quem é que faz isso? E quando eu vi você subindo, sabe, naquela câmera, eu falei, ai, Senhor, o Senhor põe quem o Senhor quer, onde o Senhor quer, quando o Senhor quer. E ontem, quando a gente veio aqui no Reinvent Day, que foi um dia muito espetacular, né? Foi. Uma das palestras, o Tom falou assim, você tem que saber o seu porquê. E em inglês tem aquela regra dos 5 Ws, né? Aonde, quando, como, porquê, quem. E como escritora eu sei que eu preciso respeitar isso. Só que eu nunca pensei que começasse... Pelo porquê. Pelo porquê. Porque é o propósito. Por que você faz alguma coisa? Por que você faz? Qual é a intenção do seu coração, né? Que nem Davi. Davi tinha um coração, segundo o coração de Deus. Isso pra mim no começo da minha conversa. Eu falei assim, que isso? O cara é doido. Como que é assim? Segundo o coração de Deus? O cara... briguento, o cara que traiu, mas a intenção do coração dele. Então Deus tem me falado sobre intencionalidade, né? E eu queria te perguntar, quando você tá ali atrás da câmera, você tem noção que a tua imagem, a da totalidade do grupo, do corpo de Cristo, mas que aquilo vai alcançar, vai entrar dentro, como uma janela dentro de muitas casas, muitas vidas? Como é isso? Como é essa sensação? Então, respondendo a sua primeira pergunta, Aninha, eu, na verdade, nunca trabalhei com audiovisual. E é o que você falou, o Senhor coloca ele onde Ele quer e a hora que Ele quer. Eu sou publicitária por formação, trabalhei anos em agência, sempre trabalhei com comunicação com pessoas. Morei fora, depois de 1 ano e 8 meses eu voltei para o Brasil. Você morou onde? Eu morei em Miami, durante 1 ano e 8 meses. E quando eu voltei, eu fui para a área comercial. Fiz algumas coisas na área da saúde e no mercado financeiro. E comecei, na verdade, sempre servi na igreja, numa outra denominação onde eu congregava. E o Senhor me levou para essa agora. E eu fui me candidatar para servir como eu servia antes. Em qualquer área, qualquer ministério? Em qualquer ministério. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E aí eu fui tentar o ministério que eu servia na antiga denominação. E é um ministério fechado, porque é um ministério que você precisa já ter um tempo para servir. E depois você pode transicionar para esse ministério. E aí eu coloquei, na hora de preencher, eu coloquei 3 ministérios e falei, Senhor, aonde o Senhor quiser, eu quero servir, eu quero continuar servindo. E aí me ligaram e me falaram que eu estava no Future, que é um dos ministérios que faz parte do audiovisual. Eu falei, o que é o Future? O que faz? O que é audiovisual? E eu comecei a servir, aprendo muito até hoje com o Piva, com o pessoal da equipe. Algumas pessoas são profissionais. Você não sabia? Nunca tinha operado uma câmera? Nunca tinha operado uma câmera. A gente tem as imagens dela operando a câmera? É muito legal de ver como mulher, que eu falei assim, nossa, porque normalmente as câmeras estão na mão dos homens. A maioria é homem, né? E eu não sabia. Olha lá. Olha lá. Esse foi um dia de batismo na igreja. Mas como é que você foi operar? Você teve um curso, Piva? Vocês fizeram um curso lá? Meio que lá a gente, como é muito rotativo, os cultos, a gente meio que o pessoal vem cá, aí fica ali do lado, aí daqui 3, 4 cultos deixa a pessoa operar também, aí vai aprendendo na prática. Vai literalmente dando um curso, as pessoas do ministério que já servem, que são mais antigas no ministério, vão pegando as pessoas que vão entrando, os novos voluntários. Que câmera é essa? A Ursa. Então. Eu comecei com a TechPixzinha assim, ó. Jura, e eu fico feliz quando eles começam. A câmera que ele começou.
Eu fico feliz quando eles começam já nessa daí, já, broadcast. E aí eles vão ensinando tudo. Ensinando tudo literalmente. Então, tudo que eu aprendi, na verdade, tudo não, o que eu sei, porque eu cheguei a questionar o Senhor sobre isso. Um dia, num GC, né, num grupo de crescimento, um irmão veio me entregar uma palavra e dizer: o Senhor está te perguntando por que você está questionando o ministério onde Ele te colocou. Eu estou questionando a minha capacidade, porque eu não me acho capaz de estar onde eu estou. E realmente, no começo, eu não me achava e ainda não me acho, na verdade. Quem capacita é Ele, né? Não somos Amém. nós. Ainda bem, né? Exatamente. E eu cheguei a questionar. E ele falou: não, eu quero que você desfrute de tudo que eu estou te dando, sugue tudo que eu estou te dando, todas as possibilidades, ou seja, né, tudo que você tem para aprender com as pessoas que já estão lá. E é mais uma vez... Ele é teu líder no ministério. Não, tem um líder do ministério. Eu sou responsável técnico, então todo BO tem que resolver. Ele resolve todos os BOs. Todos os problemas. E vocês, como ministério, vocês têm uma intercessão específica? Vocês Tem um pastor, tem um pastor que cuida de vocês como ministério? Sim. Ah, Sim. que legal. Tem um casal de pastores que cuidam da gente. De cada ministério tem um casal de pastores. Que legal. E aí, me conta. E aí, ele falou: eu quero que você desfrute, que você aprenda. E é mais uma vez para você entender que eu tô te colocando em mais um lugar da área da sua vida para que você não sabe nada, para você entender que é sobre mim, não é sobre você. Então, aqui estou, aprendendo. Tenho muita coisa ainda, de verdade, acho que eu não sei nada. E tenho aprendido muito com os meninos e a equipe ensina muito. Literalmente, eles pegam na mão e a gente tem o prazer ali de estar numa família. Então, tudo que eu aprendo e hoje o que eu faço de audiovisual é dentro do ministério. E hoje você tem um novo olhar para o audiovisual? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você consegue olhar e falar, pô, esse enquadramento assim, assado, Hoje... Você consegue, né? Mas é muito consumir cinema. Tipo, eu tento colocar as coisas de cinema lá na igreja. Já que o pessoal fica, não, aqui é broadcast, não é cinema. Aí fica essa brincadeira. Eu falo que eu quero colocar o FPS 24. Os caras, para com isso, aqui é broadcast, não tem nada a ver. Aí eu fico brincando com isso. Mas minha referência sempre foi cinema. Broadcast O que você gosta? Que diretor que você gosta? Cara, pra mim é que eu sou muito ruim com o nome. Me desculpa, mas o que fez o Interestelar. Acho que é o... Eu não vou lembrar. É que eu sou muito ruim com o nome. E aí, o Interestelar é meu filme favorito. Nada disso. Mano, é muito bom. Muito bom. E aí... Não, e tem muitas histórias pra serem contadas, Vivi. Você tem muita coisa pra fazer. Tem, sem dúvida. Sem dúvida. E aí você me contou que ultimamente o senhor te pediu o quê? Pode contar aqui? Pode, não tem problema. Pode contar? Então, sobre o meu olhar na câmera, muda muito. A gente não tem tamanha noção. Na verdade, tem do número de vidas que a gente impacta, né? Através das lentes ali, através do que a gente faz. A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande levar a palavra do Senhor através do que a gente faz ali. São muitas vidas. A gente tem ali, por reunião, o número de pontos online e tudo. Então, são muitas pessoas. Muitos quanto? Fala aí o número aí pra gente, pra quem tá nos assistindo entender. De domingo chega a pico de 25 mil, 30 mil pessoas. 30 mil pontos online. Mas já teve caso bater muito mais. Já. Mundial. Mundial. A maior pública é Brasil, mas tem gente de vários países. É um povo sedento, né? Sim. A gente precisa, e isso é importante porque também, agora ao longo do tempo, a gente vendo o que o Brasil está produzindo em cinema cristão, que vocês possam fazer mais coisas, até como o Ministério da Igreja, que tem todo esse equipamento, por que não faz um filme? Sim. Nossa, meu sonho era fazer curta lá, documentário. Somente falando da... Por que não faz? Não, aí eu sou muito assim de respeitar hierarquias, né? Não, vamos começar a orar por isso. Sim. Porque a gente viu lá no FIC, tem curtas, 12 minutos, 17 minutos. Vocês podem produzir. Sem dúvida. Vai que Jesus está te chamando para isso. Então, você me perguntou o que ele me pediu, né? O que ele te pediu? Eu falei agora há pouco que eu sou da área comercial. E ele me pediu uma das maiores parcerias que eu tinha no mercado financeiro. Eu entreguei há 70 dias. A minha maior fonte de entrada de recurso. E ele me disse que ele tem uma nova porta. E eu tenho questionado o quê? Ele tem me dito que já me apresentou, que só falta eu virar a maçaneta. E eu comecei a ruminar sobre isso. O que eu tenho feito de novo, já que é uma nova porta, já que tá, né? Só falta eu abrir, só falta eu me posicionar. E aí eu comecei a ruminar e falei, gente, a única coisa que eu tenho feito de novo é o ministério. O que eu tenho feito na igreja. Ela é do audiovisual, eu não entendeu ainda. Mas pra mim não faz sentido ainda. Eu me questionei e falei, mas pra mim não faz sentido nenhum. Racionalmente, isso pra mim não faz sentido nenhum. E
E aí eu falei, bom, já que eu tenho que me posicionar, vou me posicionar. E aí eu marquei um café com essa minha pastora que é líder. Falei, olha, eu não sei, pra mim não faz sentido. O Senhor tem me dito e a única coisa que queima o meu coração é o que eu tenho feito pelo ministério, o que eu tenho feito na igreja e pelo reino. E se realmente for essa a porta que o Senhor quer, se Ele quer que eu largue o secular, o que eu faço no secular, e quer que eu realmente faça alguma coisa pro reino, eu não sei se é dentro da igreja, se é a partir do ministério, eu não sei o que é, mas eis-me aqui. Então, tô marcando esse café pra te dizer que dentro da igreja... Isso semana passada. Faz 3 semanas. Faz 3 semanas. Falei pra ela, não faz sentido nenhum Na pra época mim. que você voltou da estância. Foi na semana que eu voltei de Estância Paraíso. Então a gente está aqui 3 semanas depois. Exatamente. 21 dias. Daniel, 21 dias para oração ser respondida. Então, se você me perguntar o que vai acontecer, eu não sei. Eu sei que coisas novas estão para acontecer. Amém. E glória a Deus por isso. E quando eu escrevi esse livro, ele fala sobre cura de gerações. E eu cada dia eu entendo que cada vida dá um filme, cada vida dá um livro, né? Exatamente. Porque a gente tem um roteirista incrível. E eu queria agradecer demais vocês, a gente está caminhando aqui para o final. E dizer que vocês fazem parte de um capítulo que ainda nem começou. Ou já é o início e você tambber não sabe. E eu também não sei, né, Exatamente. gente? Porque Exatamente. a gente está aqui porque a time falou, olha, de tarde você pode fazer eu vou estar viajando e aí você pode cuidar ser a host para receber a Patrícia, que é a diretora desse filme, que vocês vão amar a história dela. Tem muito a ver com vocês. Que legal. Muito a ver. E a gente está sentado numa mesa, na verdade. A pessoa que está escutando está sentada nessa mesa. Não é sobre nós aqui, vocês ali. E que muitas histórias sejam contadas. Amém. Muitas histórias que você possa trazer e é legal assim escutar esse contraste, né, de mundos. Pensa, porque você é um cara que tem que olhar e falar assim, o que é todo esse dinheiro? O que adianta ter toda essa... Você viu que a vida impactou muito ele falar que ele pulava os cadáveres e que isso era normal na infância dele. É muito forte, né? Então as suas lentes são diferentes das minhas. E inclusão é isso. É você... Ó, deixa eu te emprestar minha lente aqui, pra você ver como é que eu vejo. Apesar de eu ter que pular, né? Você também teve a sua história. Então, quando você tá filmando ali, quando você dá foco, zoom out, zoom in, o que você tá mostrando? É o que os seus olhos veem. Os meus olhos veem. E o que os seus olhos veem impacta outra pessoa, entende? Então, quando eu entendi luz, câmeras e bacias, Jesus ganhou o mundo com uma bacia, uma toalha enrolada na cintura. E essa história precisa ser contada. Sim. Que filme você gostaria de fazer? Que filme eu gostaria de fazer? Eu não tenho um roteiro. Não sobre sei que tema? Sobre que tema? Eu gostaria de levar a mensagem de Cristo. Eu gostaria de levar a mensagem de Cristo. Para que inúmeras vidas pudessem realmente conhecer o amor que a gente conhece. Eu declaro que você vai fazer Amém, isso. em nome de Jesus. Amém. Eu declaro Faremos. 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 Olha, corta para daqui a algum tempo. Qual é o filme da sua vida que você gostaria de fazer? O primeiro? Aqueles que você ficava sentado antes de estar trabalhando na igreja? Cara, eu acho que já criei muito roteiro na minha cabeça, acho que em ônibus já. Muita história, eu sempre fico viajando. Mas eu acho que o primeiro, acho que eu seria contar o dia a dia de alguém, mas mostrando esse lado espiritual também. Tipo, independente do que ela passa, ou do que ela acha que ela é, tipo, Deus já tá ali movendo, mesmo sem ela saber, às vezes, quem é Deus ou não. Deus já tá movendo ali, sabe? Tipo, acho que mostrar isso de uma forma mais simples possível, pra não parecer, nossa, é um filme de igreja, não quero ir. Porque uma pessoa normal fala, achei legal esse filme, vou assistir. E a pessoa ali, ela tem um encontro com Deus, sabe? Isso mostrar é legal. Deus de uma forma leve, sabe? Isso a gente tem conversado muito com o Miguel Nagli, assim, porque a categoria de filme, você não pode dizer assim, esse é um filme gospel, esse é um... que nem assim, eu clamo a Deus que o Miguel vá trabalhar e que ninguém precisa dizer assim, esse é um diretor com síndrome de Down. Não, esse é o diretor Miguel Marques. By the way, por acaso, aí você vai olhar e você vai ver. E o filme cristão tem que ser assim. Ele não tem que ter essa categoria assim, é um filme gospel. Não. Gospel é boas novas, né? Sim. Então, queria agradecer profundamente e pedir que vocês levem aqui, ó, a gente está batendo a claquete aqui, ó. O livro é uma claquete. E que tem ferramentas, esse é seu e esse é seu. Muito obrigado. Obrigada, Aninha.
Assim, eu teria muito mais tempo, gostaria de ter muito mais tempo para escutar, Vi, a sua história, como Jesus te encontrou, como que Jesus... E é lindo, é o que ele falou, a gente encontrou com ele, mas ele já tinha encontrado a gente antes do fundamento da terra, né? Sim. Não dá tempo da gente falar aqui, mas o que eu posso te dizer é exatamente isso. Eu hoje sei que... E ele testificou isso na minha vida. Um outro momento a gente vai ter a oportunidade de eu contar testemunhos aqui. Mas ele testificou na minha vida que eu sou filha dele e que antes mesmo de eu ser concebida no ventre da minha mãe, ele já tinha um plano e ele, na verdade, é o meu pai. Não importa o que aconteça aqui na Terra. Não importa nesse plano natural o que aconteça. Se eu fui adotada, se a minha mãe biológica me rejeitou, mas ele já tinha um plano perfeito para tudo. E hoje, olhando para trás e vendo tudo isso, o que ele testificou na minha vida já me basta. E como isso faz sentido, né, Vi? Faz sentido. Me conta, como ele te encontrou, antes da gente terminar, em um minuto, assim, como ele te encontrou, quando você falou, nossa, isso mudou minha vida, isso é Jesus, como foi? Hoje eu consigo ver que a mão dele em vários momentos, Sim. mas onde eu fui realmente convertida foi na volta dos Estados Unidos, onde lá eu me sentia sozinha e passava por muitas coisas e eu me pegava ajoelhada no banheiro na hora de tomar banho. Então eu sei que ali ele começou a me trazer para perto. Ele me colocou para morar com uma senhora que era cristã. Foi o único lugar nos Estados Unidos onde eu consigo morar no começo. E quando eu cheguei, uma amiga minha me chamou para ir a uma igreja. Falei, o que eu vou fazer na igreja? Mas eu não estou em lugar nenhum, não estou frequentando nada, vou conhecer. Primeira vez que eu fui, eu nunca mais saí. Que legal. E aqui no Brasil ou lá? Aqui no Brasil, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, e eu fui algumas vezes sozinha. Depois a gente perdeu o contato, continuei indo. Até que um dia ali num culto, ele me pegou e eu entreguei a vida a Jesus. Ali eu tinha certeza que dali não tinha caminho de volta. E glória a Deus por isso. E isso que você... Glória a Deus, glória a Deus. E isso que você serve, o Luiz, ajudando com as imagens. Eu achei que você era muito do audiovisual, não? Não, na verdade não. Na verdade começou no seminário que ele fez. Ali eu achava que você era totalmente do audiovisual. Não. Começou no seminário, ele falou, Vivian, tô precisando de alguém para passar as imagens, para fazer a apresentação, para me ajudar ali enquanto eu faço a apresentação. E por que ele escolheu você? Não sei. Não sei. Tinha uma pessoa no seminário do ano passado, a gente ainda não se conhecia. E aí, para esse ano, a pessoa que fez o ano passado não podia fazer. E aí ele me perguntou, falou, como você tá? Pode servir? Eu falei, com certeza. Aí fui até a casa deles, a gente montou tudo, viu como ia ser, organizou. E no dia deu super certo. E de manhã, 5h30 da manhã, todo mundo com sono, ela põe as imagens, ela faz, ela mega audiovisual. Muito bom. Já era o começo. Já era o começo. Amém. Amém. Então, eu queria agradecer profundamente vocês. Levem esse livro. Eu ia contar um pouco do livro, mas vocês leiam. Eu ia te perguntar um trechinho dele. Você que fala sobre gerações, são 5 gerações, né? São 5 gerações, e assim, Êxodo 20, né? E visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Ixi, dava pra gente fazer mais 5 podcasts aqui. A gente vai falar, mas eu quero muito que vocês tenham a impressão, é um livro histórico que vai contando e pontuando, porque o Brasil não conhece muito a história, sabe? Uhum. Então eu começo na ocasião da época da minha quinta avó, Ana Beatriz é o nome dela. Ela a contemporânea dela é a princesa Isabel, que assinou a carta de alforria. E aí eu comecei a entender que, será que a gente ficou livre mesmo? Será que a gente é livre? Aqueles escravos. E aí o conceito vem o que aconteceu depois com essas mulheres que saíram das senzalas e foram ser livres. Livre? Como é livre assim? O que aconteceu? E aí, porque na história da minha família, e que não é só da minha, é geracional mesmo, muitas mulheres tinham a mesma perspectiva de vida. Aí, como foi quando o filho dessa Ana Beatriz foi se casar, ele se casou com uma imigrante que veio da Itália. E prometeram, eu nunca estudei isso na escola, nunca ninguém me contou, foi o próprio Espírito Santo que me conduziu. Esses imigrantes lá na Itália estavam num momento estava tão conturbado lá, por isso que a gente tem uma dívida, a Itália tem uma dívida com o Brasil, porque eles mandaram os italianos para cá dizendo que aqui ia ser maravilhoso, só que eles chegaram aqui para fazer o trabalho que os escravos faziam. Isso é liberdade? E aí então eu vou pontuando e contando histórias não só da minha família, mas quem eram as pessoas que
contemporâneas que viviam nessa época, o que elas viviam, o que elas pensavam. E aí, assim, a gente vai andando nos anos 20, nos anos 40, nos anos 60, nos anos 70 e até chegar na minha história, que é no final. Porque, na verdade, o que a gente pensa que é isolado é uma manobra enorme espiritual, né? Sem dúvida. Então, a gente vai ter mais oportunidades. Um beijo, obrigada por estarem aqui.